Irmãos, graça e paz, estamos aqui para levar até você mais uma palavra pastoral. Eu creio que Deus há de falar aos nossos corações nesse dia, como Ele tem falado a todo instante, a cada momento. Eu quero nesse dia compartilhar com você a palavra que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, palavras do sábio Salomão. E eu quero estar meditando nesse texto com você. A palavra de Deus diz o seguinte: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Amém. É sobre esse tempo que eu quero falar com você nesse dia. Quando nós deparamos com esse texto da palavra de Deus, nós vemos aqui, podemos contar 28 tempos. E tempo, nós sabemos que, como Salomão retrata aqui nesse texto, ele fala o que? De mudanças. E é algo que eu e você, nós precisamos entender a respeito de mudança. Não é só uma mudança, parte da vida, mas nós também vemos a mudança que de parte de uma estratégia de Deus, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. E Deus, Ele muda estratégias para nos usar, para mudar também o mundo. Quando nós olhamos para dias anteriores, nós percebemos que a vida de muitas pessoas iam caminhando tranquilamente, mas de alguns dias para cá, de repente, parece que tudo mudou, e tem pessoas nos nossos dias que parece que ela não está entendendo nada. Nós vamos ver que Deus é aquele que muda tempos, estações, é o Deus que estabelece reis, que tira reis, e Deus, Ele é Senhor do tempo e Senhor também das mudanças. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a vida, as incumbências de vários homens foram mudadas pelo Senhor. Eu tenho certeza que se eu e você, nós entendermos isso nesses últimos dias nós estamos vivendo, Deus vai nos usar de forma poderosa. Olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver Deus mudando a incumbência de vários homens. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Israel numa época difícil, sendo ali muitas das vezes massacrado, tendo as suas colheitas levadas, nós vamos ver Deus mudando a incumbência de Gideão, um homem, na verdade um fazendeiro, Deus fazendo dele a partir daquele momento um general de guerra, um conquistador, um libertador. Quando nós olhamos também para a palavra de Deus, nós vamos ver Maria, uma simples camponesa, uma jovem, e Deus mudando a incumbência daquela mulher, onde ela veio se tornar a mãe do Cristo.
nós vamos ver Deus, também, olhando para a vida de José, um irmão mais novo, um menino, sem nenhuma expressão, humanamente falando, mas Deus mudando completamente a vida daquele jovem, levando ele, a governador do Egito, a maior nação, da época do mundo, naquele tempo. Olhando para a vida de Paulo, nós vemos Deus também mudando, a incumbência da vida daquele homem, de um fariseu, de um rabino ali fariseu, um conhecedor da lei. Deus faz de Paulo um evangelista mundial. E quando nós olhamos também para o Novo Testamento, podemos ver Pedro, um pescador, um homem simples, e Deus fazendo dele, mudando toda a trajetória, a incumbência da vida daquele homem, e fazendo dele um dos líderes preeminentes ali da igreja primitiva. E o que eu quero falar com você nesta manhã, sabe que tudo aquilo que aconteceu com você não foi por acaso. Deus, Ele te treinou. Quando nós olhamos para a vida do próprio Gideão, aquele rapaz, ele tinha no coração dele uma revolta muito grande, e porém Deus, Ele pega tudo aquilo. Nós vamos ver ele perguntando para Deus quando o Senhor o visita, quando o anjo do Senhor vai até ele pergunta a Deus, cadê o Deus dos nossos pais, o Deus que operava maravilhas? E Deus, Ele aproveita tudo aquilo ali para mudar a incumbência daquele rapaz. Eu sei que no meu interior, no seu interior, existe perguntas, existem coisas que nós não entendemos, mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero te dizer que é um tempo de mudança. Deus está mudando a minha vida, a sua vida. Deus está mudando algumas incumbências da nossa vida, e nós precisamos entender esse tempo. E o que eu já te disse, existem situações que você viveu e enfrentou, que você não entendeu nada, mas tudo isso não será desperdiçado, não será desperdiçado. E eu quero trazer você nesse dia, para que você possa entender o que eu estou falando, da parte do Senhor com você. Eu quero trazer você para a sua vida pré-natal. Tem coisas que foram construídas ali ainda no útero da sua mãe, que para aquele momento, você não entendeu nada, não era para a sua vida no útero, mas era para a sua vida na terra. Quando nós olhamos, os seus ossos estavam ali se solidificando, durante todo o tempo daquela gestação. Nós vamos ver que ali o seu cordão umbilical, levava o alimento que você precisava ao seu corpo, transportando ali os alimentos para dentro de você. Nós vemos algumas funções pré-natais que não foram usadas antes do seu nascimento, embora você estava desenvolvendo ali dentro do útero da sua mãe, mas os seus olhos, embora desenvolvendo ali, não podiam enxergar nada. Muitas situações que eu e você parecia, vivendo ali dentro, parecia desnecessária, mas quando nós saímos do útero da nossa mãe, nós vemos que foi necessário aquele tempo, tudo que nós ganhamos, tudo que nós crescemos ali dentro do útero da nossa mãe, no nosso período pré-natal, às vezes não foi usada ali dentro do ventre, mas foi usada hoje, para fora desse ventre, na vida, na terra a qual nós temos. E eu quero te dizer que Deus, Ele vai pegar tudo que você viveu, que Ele desenvolveu na sua vida, no seu caráter, nos dias de angústias, de tribulações, e Ele vai usar tudo isso hoje na sua vida e através da sua vida para mudar o mundo. Não é o coronavírus que vai mudar o mundo, são pessoas mudadas por Deus que vão mudar o mundo.
O mundo não será o mesmo, não por causa do coronavírus, mas por causa da transformação que Deus está operando no seu coração, no meu coração. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele vai terminar. Essa mesma Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai chegando, ela vai vindo até se tornar o que? O dia perfeito. E eu quero te dizer que chega um tempo que você precisa entender que incumbências na sua vida da parte de Deus, serão agora vividas por você. Você não é mulher jovem de ontem. Deus tem coisas novas para você. Entenda o que Deus quer comigo e com você. É tempo de fazer a diferença, é tempo de mudança. Nós temos visto isso nos nossos dias e nós precisamos entender o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que você faça. A mudança, eu quero te dizer, não é só da parte da vida, Deus ele está mudando eu e você para uma estratégia, para nos usar para mudar o mundo, Não é essa pandemia que vai mudar o mundo, mas é eu e você, a igreja do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Eu não quero que você fique agarrando, algumas coisas do seu passado. Quando nós olhamos para esses homens que Deus chamou para mudar a história, para mudar os seus dias, nós vamos ver que esses homens, eles abrem mãos para viver, abrem mão de coisas velhas para viver coisas novas da parte do Senhor. Paulo, ele declara que tudo aquilo que ele viveu, ele considerava como um esterco, porque Paulo estava vivendo agora uma incumbência nova. Tem coisas novas de Deus vindo, tem coisas novas que Deus está fazendo e quer fazer, e eu e você, nós precisamos entender esse novo tempo que Deus ele traz sobre a face da terra. Eu quero te dizer nesse dia, nesta palavra, que Deus ele tem coisas novas, ele tem uma grande colheita, ele tem grandes coisas para estabelecer sobre a face da terra, e nós como igreja, nós precisamos entender o que Deus está fazendo, não seja preso, não seja, tardio, não seja inconstante, entenda o que Deus quer fazer. Tem coisa na sua vida que será totalmente mudada, tem coisa na sua família que será totalmente mudada, tem coisa na sua vida espiritual que será totalmente mudado, porque Deus está fazendo coisas novas sobre a face da terra. E eu quero te dizer que você faz parte desse plano, você foi criado, você foi formado, você foi chamado para esse tempo. E eu quero declarar que será um tempo de restauração, de grandes coisas que a igreja ela vai viver nesses últimos dias. Não será uma igreja tímida, mas será uma igreja ousada, poderosa. Será uma igreja que vai fazer a diferença nesses últimos dias. Tem mudança vindo para a sua casa, tem coisas novas de Deus vindo para o seu negócio, para a sua família. Entenda isso. É preciso você buscar uma renovação para a sua mente. É necessário você buscar. Eu creio que depois de tudo isso que Deus está permitindo eu e você viver, o mundo desfrutará de experimentos, de inovações, de mudanças, que nós vamos erguer as mãos para os céus e glorificar a Deus. O Evangelho ele está sendo transformado. Temos visto a igreja que ela está entendendo isso. Essa igreja mais do que nunca está vendo que ela não foi formada, ela não foi criada para estar entre quatro paredes, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o lugar dessa igreja, na verdade, é estar anunciando o Evangelho no mundo, até os confins da terra. É tempo de mudança, e Deus te chamou para esta hora. Deus ele me chamou
para esta hora, e eu preciso entender isso. Tem um potencial tremendo de Deus, né, sobre mim, sobre você. Eu creio que muitos de nós vamos ficar espantados, desfrutar de milagres que jamais nós imaginaríamos. Gideão, quero voltar a esse homem, né, aquele homem que muitas das vezes ele conheceu um Deus só pela sua geração, pelos feitos desse Deus na sua geração passada, quando ele se colocou na brecha, quando ele esteve ali pronto para viver essa mudança de, né, um camponês, um fazendeiro para um general. Ele viu o anjo do Senhor, ele teve experiências com Deus, ele viu o Senhor desbaratando exércitos. Você não é, né, o que aquela situação fala que você é, o que o adversário fala que você é, o que as pessoas dizem que você é aquilo que Deus, né, determinou sobre a sua vida. Abra essa mente, abra o seu entendimento, você vai provar coisas maravilhosas da parte de Deus. Paulo, ele esteve aberto depois daquele encontro com Cristo. Ele não foi aquele homem firmado, né, nas suas tradições, no seu conhecimento, e aquele homem, né, ele vivia uma religião, mas a partir do momento que ele entendeu que ele era um instrumento de mudança, um instrumento da parte do Senhor, ele não só vive uma religião, mas ele começa a viver um relacionamento, e ele começa a desfrutar do poder do Deus Todo-Poderoso. Olhando para Pedro, naquela experiência que ele teve com Cristo, ele não continuou agarrado àquelas redes. Quando o Senhor chamou ele ali, depois daquela pesca maravilhosa, ele não se importou com quem ficaria as redes ou a sua pesca, a quantidade de peixes que estavam ali naquela rede, mas Pedro, né, ele ouve a voz do Senhor, sabe, ele vai viver uma mudança sobrenatural, e Jesus disse para ele: a partir de hoje você não será mais um pescador de peixe, mas eu vou fazer de você um pescador de homens. E nós vamos ver, né, que aquele homem foi um dos maiores líderes da igreja primitiva, porque aquele homem estava aberto, né, com o seu entendimento, com o seu coração, para viver uma mudança que Deus tinha para a vida dele. Olhando Maria da mesma forma, né, aquela jovem, né, esperando ali para um casamento, nós vamos ver que o Senhor visita ela, né, e nós vamos ver que aquela mulher, ela aceita aquela mudança, aquele convite de Deus para, né, ser a mãe do Cristo, e até hoje ela está aí na história, porque ela estava aberta para a mudança. Sabe, eu quero convidar você, nesses dias o Espírito de Deus, ele vai falar comigo, com você, ele vai trazer, né, trajetória nova para mim, para você, sabe, esteja aberto, abra o seu coração para aquilo que Deus tem para você. Olhando para a vida de vários outros homens, olha para Abraão, né, um homem que estava estabelecido, né, numa das grandes metrópoles da época, mas o Senhor faz um chamado, aquele homem estava aberto para mudança. E nós vamos ver que Deus escreve uma história maravilhosa. Por quê? Porque aquele homem estava com o coração aberto para a voz do Senhor. Sabe, eu quero convidar você, sabe, a entender isso, Deus tem mudanças, e são homens transformados, serão homens mudados, que vai mudar a trajetória deste mundo. Não é por causa de pandemia, de coronavírus, que este mundo será mudado, é por causa de homens transformados, homens mudados por Deus, que este mundo será transformado. E eu quero te dizer, você é um escolhido por esse tempo. Abra o seu coração, abra a sua mente, entenda o que Deus quer fazer através de você. E eu quero te dizer que esse é o seu tempo. Esse é o tempo de coisas novas, esse é o tempo de milagres, esse é o tempo de maravilhas do Senhor, através da sua vida, pela sua vida, e que você possa entender isso, em nome de Jesus. Quero deixar essa palavra para você, sabe, talvez tudo estava normal, como aqueles discípulos com Jesus dentro daquele barco, mas a Bíblia fala que de repente,
veio uma tempestade. E Salomão está falando aqui, sobre tempo. Talvez você possa pensar, mudou tudo na minha vida, sabe? E glória a Deus por isso, porque eu tenho certeza que se você entender, mudou tudo para melhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ilumine o seu coração e que você possa dar lugar à voz de Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.